alguém pode mostrar uma fé aparentemente, exteriormente, e uma imitação de fé genuína. Isso pode acontecer também. Então, uma pessoa olhando a outra fala: olha, aquele homem tem fé, mas é apenas exteriormente. E em Romanos nós estamos vendo que é aquilo que é real e aquilo que é diante de Deus. Deus está olhando e vê essa fé. Então, em Romanos, nós estamos vendo no versículo 1 e 2: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque Deus viu que Abraão fez uma obra de fé. Então a obra não era uma obra para conseguir algo, era consequência, aquilo que Abraão fez era consequência da sua fé. Então ele obrou segundo a sua fé, a qual Deus conhecia, sabia, e foi visto também pelas hostes, né, pelos anjos, foi visto que ele obrou, ele fez essa obra de fé. E que obra que ele fez? Isso que é importante entender para compreender a diferença de aspecto entre Tiago e Paulo, os pontos de vista que eles estão abordando. Que obra que Abraão fez? Ele vendeu todo o seu gado, toda a fortuna que ele tinha, que ele era um homem abastado, né? E distribuiu aos pobres. Ele fez uma jornada, uma promessa a Deus, e fez alguma obra que parecesse para os homens que ele estava sendo um homem muito justo, muito bom, merecedor da salvação, da justificação, melhor dizendo, merecedor da justificação pelas obras. Não era esse tipo de obra que ele fez, não foi obra filantrópica que ele fez. Ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, que disse para ele fazer, que ordenou para ele fazer, e ele, pela fé que ele tinha, a qual Deus via, ele foi e fez aquilo que Deus ordenou. E o que era? O que era essa fé? O que era que Deus ordenou que ele fizesse? Qual foi a obra que justificou Abraão? Era sacrificar o seu filho Isaque. Era imolar o seu filho Isaque sobre a penha, né, que é uma figura de Cristo sobre o madeiro, sobre a penha, sobre a lenha que Isaque levou sobre si. E essa foi a obra que Abraão fez. Não era obra como alguém está dizendo muito, né, religiosamente dizendo que é a obra de ajudar os outros, de fazer o bem. Não, isso é bom, isso não tenha dúvida. É obra de fé também. Mas pode não ser, pode ser apenas uma aparência. E lá em Tiago nós vimos que ele dá o exemplo: se alguém vir o seu irmão nu e não der nada para ele, vá em paz. Isso não é uma obra de fé, realmente. Então, ele está falando de uma obra, eu digo, Tiago está falando de uma obra que é vista pelos homens, que se pode ver. E o apóstolo Paulo está falando de uma fé que justifica sem as obras, porque Abraão foi justificado pela fé. Agora, se ele podia se justificar dizendo: não, eu fiz a obra, como ele fala aqui, não diante de Deus. Diante de Deus, o que valeu foi a fé. A fé que o levou a fazer essa obra. Mas o que justificou Abraão realmente foi a fé. E Tiago está nos dizendo que alguém é justificado pelas obras diante dos homens, é visto como
justo, né, diante dos homens, mas não diante de Deus. Então é mais uma prova, né, esse versículo 2 de Romanos. Vou ler novamente: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus o que o justificou foi a fé. Importante a gente sempre lembrar, porque é uma coisa básica, e nós vemos que é a mão do inimigo realmente que quer fazer confundir. E é tão simples na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, versículo 6. Vamos ver o 5 e 6. Então levou-o fora, Deus chamando Abraão, assim. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Perdão. 15, versículos 5 e 6. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Gênesis 17, versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando foi circuncidada a carne do seu prefixo. E Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então nós vemos que antes de Abraão fazer qualquer coisa, ele havia já sido justificado por Deus, por sua fé. E como nós explicamos a fé, né? É quase que impossível. É só a gente lembrar o dia em que nós cremos em Deus. É a obra do Espírito Santo. Não foi alguma coisa ou nós mesmos que resolvemos crer em Deus. É a obra do Espírito Santo que fez com que cada um de nós, assim como fez Abraão, crer em Deus. E antes de qualquer coisa, por ter crido em Deus, Abraão foi justificado. E isso nos dá uma segurança, porque essas coisas caminham juntas, né, como já foi dito. Eu não posso falar que creio em Deus e ter uma vida dissoluta. Assim também eu não posso acreditar que minha vida correta vai me levar a Deus. Então é muito importante nós termos segurança disso. E, como nos diz no nosso capítulo, versículo 16, do capítulo 4 de Romanos, portanto é pela fé para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Existe muita dúvida a esse respeito, porque dentro das religiões em geral, até mesmo religiões pagãs, a ideia de fé é como se fosse um instrumento para se conseguir um benefício. Então a pessoa, olha, se você tiver bastante fé, você vai ser curado dessa doença. Se você tiver bastante fé, você vai resolver os seus problemas, as suas dificuldades, e assim vai.
Só que a questão da fé que justifica, da fé que salva, ela não tem exatamente a ver com a busca de um benefício temporário, provisório, de saúde, de prosperidade, de sorte, ou qualquer coisa assim, como tem todas as religiões. Todas as religiões buscam alguma coisa, a pessoa busca alguma coisa, ela vai buscar os seus deuses no momento da necessidade, algumas vão buscar os seus demônios, oferecer sacrifícios a eles, para eles não incomodarem, para eles não atrapalharem sua vida. Então, de diferentes maneiras, essas pessoas estão usando um tipo de fé, ou de crença, para conseguir um benefício, para conseguir uma recompensa por sua fé. E essa fé de Abraão, é interessante que um pouco antes do versículo que o irmão leu, lá em Gênesis 5, Gênesis 15, perdão. Eu também estou errando o capítulo. Gênesis 15. O versículo 1 é como se Deus falasse assim: olha, estas são as condições do nosso contrato agora de fé. Que condições são essas? Bom, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou a tua grandíssima recompensa, ou o teu grandíssimo benefício. Então, dada essa introdução, fica muito claro agora que o objeto da fé de Abraão, ou mesmo o benefício que ele irá receber dessa fé, é o próprio Deus. É o próprio Deus, não é uma coisa para ele, mas Deus é o escudo, ou seja, aquilo que o guardaria em todas as situações e momentos, e Deus era o seu grandíssimo galardão, a sua grandíssima recompensa. Então a diferença de quem realmente tem fé em Cristo é que Cristo é o objeto da sua fé. O objeto ou o destino da sua fé não é uma benesse, um benefício, uma obtenção de algum favor. O objeto da fé é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se aqui em Gênesis 15, esse Senhor aqui no original está Jeová. Eu creio que seja Jeová, não é? Depois dessas coisas veio a palavra de Jeová a Abrão, porque Jeová é o Senhor Jesus, da maneira como ele se apresentava no Antigo Testamento. Então esse é o princípio, esse é o fundamento da fé. Não é a fé, mas em quem nós colocamos a fé. Não é o benefício, mas quem é o nosso benefício? É Deus. É o próprio Senhor que é o nosso benefício. Depois, uma vez tendo crido nesse Senhor, tendo acertado, vamos dizer assim, as condições desse contrato agora que Deus faz com Abrão, ele vai também mostrar um fruto dessa fé. Ele vai também ser justificado por sua obra. Ele vai fazer uma obra agora que é fruto da sua fé. Como lá em Efésios nos fala que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus criou para nós, ou colocou para nós andarmos nelas. Então agora vem a obra de Abraão. Qual a obra de Abraão que é decorrente da fé? Capítulo 22. Porque sem fé também seria impossível Abraão cumprir essa obra. Porque se nós entendermos o que aconteceu ali atrás, primeiro Deus prometeu a ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E Abraão creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Depois, num outro episódio, o Senhor muda o nome de Abraão para Abraão,
e muda também o nome de Sarai para Sara, no capítulo 17 de Gênesis, e no capítulo 18 o Senhor vai começar a revelar, aliás, no capítulo... Quando é que no capítulo 17, ele promete agora especificamente um filho. Começam agora a vir as consequências da fé que Abraão teve no capítulo 15. No capítulo 15 ele teve a fé. Agora no capítulo 17, ele recebe agora aquilo que ele queria, um filho. A promessa de um filho. No capítulo 18, ele recebe uma outra consequência da fé, que é a intimidade com Deus, para começar a entender os desígnios de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus vai revelar para Abraão o que ele pretende fazer eu acho que é no 18, né? O que ele pretende fazer com Sodoma. No 18 também ele vai falar do nascimento do filho, no 18:14, ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida e Sara terá um filho. E no 18:18, Gênesis 18:18, 17, ele diz assim, em Gênesis 18:17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E aí Deus vai revelar, o Senhor vai revelar a Abraão o que ele pretende fazer com Sodoma e Gomorra. Mas o importante aqui é essa pergunta que o Senhor faz. Ocultarei eu de Abraão o que faço? É como se hoje ele perguntasse, ocultarei eu de alguém que crê em Jesus o que faço? Não, Deus não vai ocultar. Por isso que hoje nós temos privilégios mais altos do que Abraão, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E temos agora, então, a revelação completa da palavra de Deus, e não apenas isso, mas o Espírito em nós que nos dá discernimento para entendermos qual é a vontade de Deus. Então não temos oculta a vontade de Deus, mas temos agora a vontade de Deus mostrada a nós como salvos por Cristo. E aí, como eu falei no capítulo 22, ele vai fazer algo que somente alguém que tivesse certeza desse relacionamento com Deus iria ousar fazer. Que era, Deus deu o seu único filho, não é? E que era justamente aquilo que Abraão queria, mas agora Deus fala para oferecer esse filho em sacrifício, para matar o seu único filho. Não faz sentido isso, mas para a fé fazia todo sentido. Tanto é que Abraão faz todo o processo aqui de ir até o lugar que Deus havia mostrado para ele, que Deus iria mostrar a ele, que era um monte, e lá em cima ele chegaria ao ponto de estar prestes a matar o seu filho, a cravar um punhal no coração do seu filho, quando um anjo intervém, no capítulo 22, versículo 11, mas o anjo do Senhor, na verdade não é um anjo, mas é o próprio Senhor, agora em forma visível, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora essa é uma obra consequente da fé. E depois, quando a gente lê lá em, eu acho que é Hebreus, né, ou é 1 Pedro, que explica por que Abraão foi até esse ponto de quase matar o seu filho. Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Eu não me lembro o versículo exatamente, mas eu acho que é Hebreus, eu acho. Hã? Hebreus 11, podemos até abrir lá. Hebreus 11. Isso.
Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E aí daí também em figura ele o recobrou. Porque a fé inicial, que depois vai trazer os frutos dessa fé, vai trazer os benefícios dessa fé, mas porque essa fé foi baseada não nos benefícios, mas baseada no dador, né, que era o grandíssimo galardão, que era o próprio Senhor, ela vai levar até a crer no impossível, que é o que Abraão faz. Por quê? Ele crê na ressurreição. E uma das coisas importantes que nós temos que entender também hoje é que o Evangelho, hoje já completa a mensagem, o Evangelho, ele não é completo se não tiver a ressurreição. Por isso que Paulo, quando explica o Evangelho que ele levou até os Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, ele fala, o Evangelho que eu já vos anunciei, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Então esse é o círculo completo. Por isso que o cristão, ele não teme a morte. Ele pode temer até a dor, o sofrimento, ficar numa cama muitos anos, ou um acidente e tudo mais. Mas a morte em si, ele não teme. Ele sabe que a morte é serva de Deus. Por quê? Ele tem a certeza da ressurreição. Ele tem a certeza da vida. E não de morte. O cristão não espera a morte, o cristão espera a vida. Essa é a promessa de Deus para o salvo. E esse foi o processo. Podemos dizer que a fé de Abraão foi lá no capítulo 15, foi a base, o fundamento, a justificação dele pela fé. Depois, no capítulo seguintes, as provas de Deus, dadas por Deus, de que a sua fé realmente estava produzindo resultados. O capítulo 22 é Abraão sendo posto à prova para ser justificado pelas suas obras. Que obras? Decorrentes da sua fé. Porque ele só poderia tomar uma atitude assim se ele realmente confiasse totalmente naquele que prometeu. A pergunta que se pode... Desculpa. A pergunta que se pode fazer é: quando é que Deus justifica alguém? Depois que ele fez a lição de casa? Depois que ele mudou de vida? Depois que ele deixou de pecar? Que ele arrumou tudo que ele tinha pendências, ele resolveu as pendências? Será que aí então Deus vai olhar para ele e falar assim: ah, agora sim, então agora eu vou justificar você? Não. No nosso capítulo 4 de Romanos, o versículo 5 fala: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o bom. Não. Crê naquele que justifica o ímpio. Que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Deus jamais irá justificar alguém que se acha bom, ou que busque a justificação pelo seu aperfeiçoamento próprio, pelas suas boas obras. A Bíblia mostra 10 vezes que Deus chama o nome próprio 2 vezes. Ele fala Marta, Marta, Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. E se eu não me engano, aquilo que a gente viu em Gênesis 22, é a primeira vez na Bíblia que ele fala, que ele repete o nome próprio. Ele fala Abraão, Abraão. Em Gênesis 22, versículo 11. Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Como os irmãos falaram, é o fundamento da fé. Esse eis-me aqui é o que a gente estava meditando essa semana. Existe uma diferença muito grande de você chamar o Senhor Jesus de Salvador, mas ele pode ser teu Salvador e não ser o teu Senhor. E aqui a gente vê que Abraão responde ao senhorio de Deus. Ele fala: eis-me aqui.
ele tem a vida guiada pelo Senhor. E na nossa vida a gente tem realmente o Senhor Jesus como Senhor. É a fé nesse Senhor que pode levar a nossa obra de fé cristã, de vida cristã. Nada fora isso. Nada fora a obediência nas coisas do Senhor.